Dentro da categoria Climas do Brasil, vamos conhecer agora o clima equatorial, muito importante para o Brasil, pois ele abrange a maior parte da região norte do Brasil. Lembrando que no Brasil nós temos 5 regiões geoeconômicas: região Nordeste, região Sul, região Sudeste e a região Centro-Oeste. E o interessante é que praticamente boa parte da região Norte ela vai sofrer influências desse importante clima. Então, lembrando que o Brasil possui 97% de suas terras na zona tropical. Portanto, as características climáticas do Brasil são de terem temperaturas bastante elevadas, principalmente quando se aproxima na área da linha do Equador. E é aí que você tem a influência do clima equatorial. Características desse clima: altas temperaturas ao longo do ano. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, nós tivemos alguns jogos realizados na cidade de Manaus e a temperatura à noite chegou a ter 32 graus Celsius, isso às 18 horas, 17 para 18 horas. Inclusive, foi necessário dar um intervalo de 15 minutos durante a partida para que os jogadores pudessem se reidratar. Então, foi um fenômeno bastante interessante para o Brasil. Mas observe nesse mapa aqui que você tem temperaturas variando de 24 a 26 graus Celsius. Portanto, a amplitude térmica, que é a diferença da máxima para a mínima temperatura, chegou de apenas 2 graus Celsius. Portanto, praticamente toda a região norte do Brasil tem temperaturas elevadas, que é uma influência desse clima equatorial. Em dois períodos diferentes do ano, dezembro e junho, nós temos pouca variação de temperatura, porque observe que no mês de junho, nessa região central do norte do Brasil, nós temos temperaturas atingindo a casa dos 30 graus Celsius. Em compensação, no mês de dezembro, que nós estamos nos aproximando do verão, as temperaturas são um pouco mais altas, mas percebam que ao longo do ano a temperatura varia pouco, mas é muito quente. Quanto à chuva, quanto à precipitação, nós temos duas informações interessantes. As precipitações são bastante elevadas, chove muito, e essas chuvas elas são bastante e bem distribuídas ao longo do ano. Observando, por exemplo, esse climograma de Uiapés, no Amazonas, nós temos todos os meses altíssimas precipitações. O mês que chove menos tem precipitação de aproximadamente 155 milímetros. E quanto à temperatura? Percebam que ela varia realmente pouco. Vai de 24,5, 24 até 26, 26,5, não passando de 27 graus Celsius ao longo do ano. Portanto, as precipitações são bastante elevadas e as temperaturas também são altas, contribuindo para a formação desse tipo de paisagem aqui. Observe uma outra cidade também, São Gabriel da Cachoeira, e nós observamos que as precipitações também são bastante bem distribuídas ao longo do ano e a temperatura vai variando de não passa de 30 e não chega nem a 20, 24, 23 graus Celsius ao longo do ano. Outra característica importante é que ela cobre boa parte do bioma da Amazônia. Então, a Amazônia, que é uma das um dos maiores biomas do mundo, o bioma florestal, que está sofrendo bastante com o desmatamento, isso é um fato, mas boa parte dessa região norte, inclusive do bioma amazônico, nós temos uma influência bastante interessante desse clima equatorial. Portanto, essas formações vegetais, elas com certeza sofreram influência desse importante clima. É interessante saber que as temperaturas, por serem muito altas nessa região amazônica de floresta, vai contribuir para o que nós chamamos de evapotranspiração. Essa palavra evapotranspiração é, na verdade, uma junção de duas outras palavras, evaporação e transpiração. A evaporação ocorre das águas de rios, de lagos, enfim, das águas superficiais. E a transpiração vai ocorrer a partir das plantas, da vegetação. E o que é que acontece? Essa região
possui vegetação bastante densa, que é a floresta amazônica, o bioma amazônico. E o que acontece com essa formação vegetal é uma intensa transpiração e evaporação, resultando na formação de nuvens e outros tipos de chuvas que nós chamamos de chuva convectiva. Portanto, o clima equatorial ele é bastante importante na formação do bioma amazônico e também na formação de chuva para toda essa região norte do Brasil.